A origem da data remete, 28 de abril, né? A origem da data remete aos 78 operários mortos devido a um acidente nos Estados Unidos, no dia 28 de abril de 1969, quando uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia vitimou os mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu a data como o Dia Mundial da Segurança e Saúde de Trabalho. Neste dia, senhores e senhoras, são celebrados eventos no mundo todo para a conscientização dos trabalhadores e também do setor empresarial quanto aos riscos de acidente de trabalho. O dia 28 de abril lembra o outro lado do trabalho, o lado que acidenta, o lado que mutila e o lado que mata também. Segundo o relatório da OIT de 2013, o último relatório, são 3 vidas perdidas por minuto em acidente de trabalho pelo mundo. São mais de 5 mil por dia. São mais de 5 mil trabalhadores que morrem todo dia no mundo. Em 2005, foi instituído no Brasil o Dia Nacional em memória das vítimas de acidente e doença do trabalho, a ser também lembrado no dia 28 de abril, que é amanhã. O Brasil, é o 4º país no mundo em número de acidentes fatais do trabalho. De acordo com o governo brasileiro, é registrado cerca de uma morte a cada 3 horas e meia de trabalho. E são gastos no país mais de 14 bilhões por ano com acidentes do trabalho. Informações do Anuário Brasileiro de Proteção 2015, que utiliza os dados de 2013 da Previdência Social, mostram que foram 717.911 acidentes no total, sendo 2.814 óbitos, isso em 2013, e 16.121 incapacidades permanentes. São trabalhadores que perderam a sua condição de trabalhar. Além de vidas que se perdem, milhões são desperdiçados com perda de produtividade. As empresas falam tanto em produtividade, né, Wilson? E afastamentos. E é um custo alto para o Estado e para a sociedade. Entre os fatores que contribuem para essas estatísticas estão a degradação das condições e do meio ambiente do trabalho, falta de treinamento, não fornecimento de equipamento de segurança, assédio moral, pressão por metas cada dia mais frequente nas indústrias e também a remuneração por produção. Os números dos acidentes e mortes do trabalho no Brasil apontam para a necessidade de adoção urgente de políticas efetivas para melhorar a segurança no trabalho. Campanhas educativas, treinamento e fiscalização, coisa que nós não temos aqui em Limeira por falta do Ministério do Trabalho, especialmente sobre a responsabilidade e atitude das empresas e também dos gestores nos órgãos públicos, são fundamentais. O Brasil tem importantes leis em relação à questão de acidentes de doença do trabalho, mas muitas delas não são cumpridas. Por trás de números e estatísticas que eu coloquei aqui, senhor presidente, estão discursos como do nosso rei do futebol, o Rei Pelé, que ilustra o pensamento e naturalização dos acidentes e adoecimentos de trabalhadores no Brasil e no mundo. Quando o Pelé foi questionado sobre a morte de um operário na construção do Itaquerão, para a Copa do Mundo da FIFA, sua resposta foi a seguinte, isso dito por Pelé: isso, no caso o acidente na Arena Corinthians, é normal, são coisas da vida, foi um acidente, coisa normal, nada que assuste, mas a maneira como está sendo administrado o aeroporto e o turista no Brasil é o que mais me preocupa. A morte aqui ficou em segundo e em terceiro plano. Isso, infelizmente, se reflete dentro das empresas também. O acidente se tornou normal. O risco é visto como natural e inevitável, e a responsabilidade de prevenir acidentes acaba sendo colocada sobre o operário, que deve usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e cumprir os mais diversos procedimentos de segurança. Porém, as empresas, ao naturalizar os riscos do trabalho, ignoram a possibilidade de investimento em segurança ou de mudança na organização do trabalho, que poderiam eliminar ou reduzir consideravelmente os riscos. É normalmente menos custoso
manter os riscos e fatores adoecedores e tentar contorná-lo com o uso de equipamentos de segurança e normas coletivas. Além disso, senhores e senhoras, o ritmo alucinado de produção exigidos pelas chefias das empresas aumenta o cansaço e a desatenção dos trabalhadores, além de levar trabalhadores a descumprirem normas e não usarem EPIs, visando agilizar o cumprimento das tarefas. Eu sou oriundo da categoria da alimentação, do setor de bebidas. Mortes e mortes acontecem de trabalhadores fazendo manutenção em engarrafadoras de bebidas por conta de em máquinas em movimento, por conta de não poder parar a produção. Então, isso é muito natural e acontece sempre. Essa naturalização e culpabilização dos trabalhadores que estamos falando não ocorre somente em eventos relacionados aos riscos químicos, físicos e biológicos, mas também com os adoecimentos mentais relacionados ao trabalho, que é a pauta nossa do evento de amanhã que nós vamos estar realizando aqui nesta casa. Segundo dados da Previdência Social, a relação de diagnósticos, Dr. Raul, de adoecimentos e acidente de trabalho, de acordo com o CID, Código Internacional de Doença, nos mostra que em 2012, dos 602.843 CIDs diagnosticados em decorrência do trabalho, 16.614 são referentes a adoecimentos mentais. Um problema comum do adoecimento mental é ser pouco evidente e difícil de ser relacionado ao trabalho. Isso é ilustrado pela pouca quantidade de CATs que são feitas para o adoecimento mental. Isso faz com que, além de todos os sofrimentos próprios do adoecimento e do afastamento do trabalho, o trabalhador ainda tenha a dificuldade de provar que está de fato doente e que a patologia é decorrente do trabalho, que aquela doença que ele tem é decorrente do trabalho. Raramente é admitida a relação do adoecimento com o trabalho. Resumindo, senhores e senhoras, o mundo do trabalho passou por grande evolução tecnológica e produtiva nas últimas décadas, mas ainda provoca velhos acidentes, além de novas doenças ligadas ao estresse e à aceleração da produção. Por isso, para nós trabalhadores, a data 28 de abril, senhor presidente, deve ser um dia de reflexão, mas também de ação, Rorei. Mas também de ação. Deve ser um dia dedicado a denúncias que tragam e dispõem a visibilidade para a questão dos acidentes e dos adoecimentos no trabalho, tanto físicos como mentais. Em Limeira, temos avançado na questão da saúde do trabalhador. Mesmo com toda a dificuldade, desde a sua implantação até os dias atuais, porque nós temos dificuldade ainda, nós temos em Limeira o PST, que é o Programa de Saúde do Trabalhador, que foi criado pela Lei 3.232/2000, de autoria do vereador Wilson Cerqueira, do PT, o que é um significativo avanço e ele vem atuando de forma sistemática nas causas de acidente de trabalho. Por isso é considerado um avanço na questão de prevenção e acompanhamento desse registro. Tem dificuldade, mas ainda temos, infelizmente nós temos essa ferramenta. O órgão atua em conjunto com o grupo gestor do Programa de Saúde do Trabalhador, que contribui, assessora e legitima as políticas de saúde do trabalhador em Limeira. Esse grupo é composto por representantes do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Piracicaba, Sindicato de Trabalhadores e Patronais, e também a vigilância sanitária, garantindo sim a representatividade de todos os órgãos. O instrumento mais significativo das ações do PST é o RAAT, Relatório de Atendimento ao Acidente do Trabalho, que registra o número de acidentados, sejam eles trabalhadores formais ou informais, do operário de uma multinacional à doméstica. E lembrando que hoje é o dia das domésticas, né? Pois a lei municipal obriga... O senhor tem mais 2 minutos para concluir. Estou finalizando, senhor presidente. Pois a lei municipal obriga a emissão e preenchimento do documento para todo trabalhador que dê entrada em qualquer sistema de saúde, público e privado. Então, hoje nós temos condições de saber, através do PST, qual é a empresa que tem o maior número de acidentes e doenças do trabalho. Hoje nós temos condições de saber qual o setor
que nós temos que intervir quando eu falo intervir, não é fiscalizar a empresa, multar a empresa, não, é com ações preventivas, que nós temos que trabalhar com a prevenção. Então, o PST hoje tem essa condição. Só mais um último registro aqui. Os óbitos que nós tivemos com relação ao acidente de trabalho, em 2011 foram 2 óbitos. Em 2012, não tivemos nenhum. Em 2013, nós tivemos um óbito aqui em Limeira por acidente de trabalho. Em 2014, Wilson, foram 2 óbitos. 2 óbitos. E eram trabalhadores de empresas terceirizadas. Por que eu estou dizendo isso? Está em discussão no Congresso Nacional, que vai ser agora encaminhado para o Senado também, né? A questão da terceirização. Quando nós falamos que a terceirização é sim precarização da mão de obra, os números comprovam. Cada 5 trabalhadores que acidentam, 4 é de empresas terceirizadas. Então, para finalizar, senhor presidente, eu queria então convidar todos para participar amanhã, aqui nessa casa, e já agradecendo o espaço, amanhã às 18h30, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, com palestra sobre transtorno mental e assédio moral no ambiente de trabalho. Muito obrigado. Agradeço.